Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o áudio que vazou da Mônica Waldvogel, uma das jornalistas mais capacitadas do Brasil, e esse áudio foi nada mais nada menos que encerrador de carreira. Acabou, meu amigo. Sinceramente, não sei como é que ela vai continuar a carreira dela agora. Ela abertamente criticou, o áudio vazou, tá? Tava vendo a transmissão do discurso do Netanyahu e do Trump lá em Israel. Aí estava tendo a tradução, só que o ponto dela estava ligado, ela não percebeu isso. Aí ela falou um negócio que era para falar só internamente, sem vazar, né? Só que estava ligado o ponto dela, e aí saiu ela xingando o Netanyahu e o Trump. Vamos entender esse caso aqui, porque isso é fim de carreira, meu amigo. Essa notícia foi sugerida por o que é Golden Shower, William LF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, áudio vazou e expõe a Mônica Waldvogel criticando Netanyahu ao vivo na Globo News. Criticando, não, meu amigo, foi palavra de baixo. Eu vou tocar primeiro para vocês entenderem, né? Então, vocês sabem, hoje aconteceu uma sessão lá no parlamento israelense. Eu falei sobre isso no meu vídeo lá de Israel, lá no canal Mundo em Revolução. Aliás, eu tenho acompanhado todos os dias a guerra lá em Israel e também a guerra na Ucrânia. Então, eu vou deixar o link do meu vídeo hoje, que eu falei todo o processo de liberação dos reféns e coisa e tal. E teve um discurso lá do Netanyahu e do Trump lá no parlamento israelense, né? E aí, rapaz, olha só o que aconteceu aqui, ó. Tá o Netanyahu falando alguma coisa e tá a tradutora traduzindo para o português. Aí, em determinado momento, você ouve uma terceira voz, que é a Mônica Waldvogel. Olha só, presta atenção. Ari, você é o espírito de Davi, o Macabeus. Você é o espírito de Israel. Nós o saudamos, todos nós o saudamos. Nossa, eu espero que o diabo tenha... Nossa, eu espero que o diabo... E, né, o que ela ia falar? Cortaram, né? Eles perceberam que estava ligado o ponto dela, eles cortaram o ponto dela. Mas claramente ela estava falando que eu espero que o diabo, alguma coisa ali, e é realmente uma coisa terrível, meu amigo. Não foi uma mera reclamação, não foi meramente, ela criticou não, falar o diabo carregue ou alguma coisa assim, né? Isso não é criticar, isso aí é mandar a pessoa merda mesmo, né? E de novo, eu faria isso tranquilamente com um monte de gente aqui, mas uma jornalista profissional, num estúdio profissional e coisa e tal, não se espera esse tipo de comportamento com as pessoas, mandar os outros a merda, né? Então, ou seja, ficou feio pra caramba pra ela aqui. Outra coisa impressionante, né? Como é que a tradutora que colocaram para traduzir não sabe muito bem da história de Israel, né? Porque o Netanyahu falou que você representa a força de Davi, do Macabi, né? O Macabi foi um período em que Israel conseguiu se livrar do domínio do Egito e dos assírios, e conseguiu governar sozinho antes de ser depois tomado pelo governo, por Roma, né? Então, os Macabis foram reis de Israel durante muito tempo, né? E ela claramente não sabia. A tradutora, quando ele falou, sei lá o que, do Macabi, ele falou, não sei, Macabi, não sei, não sabe o que é, né? Mas enfim, e a força de Davi, a força dos Macabis, a força de Israel e coisa e tal, elogiando o Trump, né? E aí a esquerdalha da Mônica Waldvogel ficou uma arara, não, quero que vá não sei o que lá pro inferno e coisa e tal. Eu vou te falar uma coisa, mas aí que tá o ponto engraçado que eu vou falar desse vídeo aqui. Além de, é lógico, isso aqui é um absurdo, é uma coisa que jornalista profissional agora, quem é que vai conseguir agora olhar pra Mônica Waldvogel séria agora, né? Claramente foi ela tava no estúdio, tá? Isso aqui tudo tava passando, enquanto no estúdio tava a Mônica Waldvogel e um outro jornalista ali, e aqui, ó, tava no estúdio, tá vendo? Eles estavam vendo aqui o negócio, aí cortou só pra imagem aqui, mas esqueceram de cortar o ponto dela. Ela falou... Mas tem um outro negócio que eu acho que é interessante falar nisso daqui também, que é o seguinte, como é que a esquerda está desesperada com esse negócio? Estão desesperados. Porque a verdade é que o Trump conseguiu, cara. Já parou pra pensar o tamanho da vitória que é pro Trump isso daqui? É uma vitória enorme. A guerra entre Israel e os palestinos começou muito antes de tudo, né? Mas essa fase mais aguda aí
do ataque do 7 de outubro e depois a Israel contra-atacando e coisa e tal. Isso foi no governo Biden, começou em 2023, né? E o Trump veio aqui e conseguiu resolver em menos de um ano. Pô. O Trump assumiu no início desse ano, em menos de um ano ele conseguiu resolver um assunto que é um assunto seríssimo. Ninguém imaginava que conseguisse ser resolvido tão facilmente, assim, ou tão rapidamente assim, né? É lógico, não é uma solução perfeita, muita gente em Israel não está satisfeito com o resultado, muita gente entre os palestinos não está satisfeito com o resultado, mas é uma solução bastante razoável em termos de paz, né? Israel recebeu todos os reféns de volta, os vivos, os reféns mortos, eu falei isso com mais detalhes no meu vídeo lá no canal Mundo em Revolução, só 4 corpos de mortos por enquanto, tem 28 corpos, ainda faltam 24 corpos de reféns israelenses que morreram no cativeiro, estão lá na faixa de Gaza. Mas a verdade é que corpos de reféns meio que, né, assim, é lógico que é importante para a família poder fazer um fechamento, né, poder enterrar o filho, poder, né, se despedir do ente querido, mas não é tão importante quanto os reféns vivos. Os reféns vivos são todos soltos. E ainda tem todo um planejamento para a faixa de Gaza ser administrada de uma forma neutra, sem ser pelo Hamas. Ou seja, uma vitória enorme do Trump. E é uma vitória que teve ganhadores e teve perdedores. Esse vídeo aqui do Ryan Macbeth, eu gosto muito do Ryan Macbeth. Recomendo muito o canal dele, tá? Ele é um analista de segurança lá nos Estados Unidos, consultor de segurança, já foi sargento do exército americano, teve no Iraque, no Afeganistão, não sei o que lá. E trabalha hoje como consultor. Ele tem feito no canal dele umas análises muito bacanas. Ele colocou isso aqui, os grandes ganhadores e perdedores do que aconteceu hoje. Porque não tenha dúvida, cara, esse acordo entre o Hamas e Israel, ainda mais agora que a coisa concretizou, que os reféns foram libertados e que vai começar o planejamento lá na faixa de Gaza, ainda tem um monte de ponta para parar, mas isso é uma coisa histórica, meu. Isso é uma coisa histórica. Isso vai mudar o Oriente Médio, tá? E aí o que você tem de ganhadores e perdedores nessa história? Antes de mais nada, o grande ganhador é o Trump, não tem como negar. Por isso que o pessoal tá uma arara. O pessoal, aqui no Brasil, que eles querem pintar o Trump como um cara mauzão, que tá piorando o mundo. Caramba, o Trump resolveu o problema de Israel e dos palestinos. Caramba! Né? É uma coisa que chama atenção pra caramba isso, né? Uma guerra, o próprio Trump fala que é uma guerra de 8.000 anos, eu não sei, não é isso tudo não, mas enfim. Não deixa de ser muito importante, né? Essa solução do problema lá, né? Agora, quem mais ganhou com esse negócio? Ele coloca muito bem aqui, Israel ganhou. Por quê? Porque Israel começou essa guerra sufocada no chamado Anel de Fogo, né? Ela estava cercada por grupos terroristas financiados pelo Irã, a Síria tinha grupo terrorista financiado pelo Irã, o Líbano tinha o Hezbollah financiado pelo Irã, a faixa de Gaza tem o Hamas, a Jihad Islâmica Palestina, mais um monte de grupos ali. Enfim, Israel cercado de grupos terroristas inimigos, né? E agora esses grupos estão praticamente todos destruídos. O Hamas ainda existe, mas sobrou muito pouca coisa dele. O Hezbollah totalmente destruído também lá no Líbano, todas as principais lideranças destruídas. Sobrou nada do Hezbollah lá. A Síria, caiu o governo do Bashar al-Assad na Síria e agora é um governo mais próximo do Ocidente. Olha a derrota do Irã nisso daí, né? Aliás, num vídeo que eu fiz sobre Israel também, no vídeo anterior, não foi o de hoje não, a própria imprensa iraniana ligada ao Ayatollah Khamenei falou que foi a grande derrota do Irã foi a perda da Síria nessa guerra, né? Porque eles sabem que esses grupos do Hamas e do Hezbollah, eles reconstroem com o tempo, né? Vão recrutar mais um monte de otário, vão botar um monte de dinheiro ali e vão reconstruir esses grupos. Mas a Síria acabou, a Síria eles não vão conseguir mais. E eu tenho minhas dúvidas, se realmente o plano do Trump funcionar, não vai ter reconstrução do Hamas ali na faixa de Gaza, não. Então Israel pode dizer que ganhou, recuperou todos os reféns, inclusive reféns que tinham sido tomados reféns em 2014. Ou seja, uma grande vitória de Israel, né? A Palestina também ganhou, por quê? Porque ganhou o reconhecimento internacional da Europa, né? A França, a Inglaterra e outros países reconheceram o Estado da Palestina, então os palestinos podem dizer no final que, olha só, conseguimos reconhecimento, tivemos uma vitória no final das contas, né? É um absurdo, foi baseado no 7 de outubro, como eu falei para vocês, eu acho que inclusive é temerário esse negócio da França e da Inglaterra reconhecerem o Estado palestino, porque estão premiando um ato terrorista, mas não tem como negar que eles ganharam, né? Eles têm agora mais reconhecimento do que não. E detalhe, a gente está falando aqui dos palestinos, não necessariamente do Hamas. O Hamas, por outro lado, ainda vai depender se ele ganhou ou não, vai depender da próxima fase, que é a fase de reconstrução, porque do jeito, se for seguido o plano que foi feito pelo Trump, o Hamas sai perdendo.
porque ele é obrigado a desarmar, ele é obrigado a sair da faixa de Gaza, então o Hamas sai perdendo. Mas a gente não sabe, essa outra parte do plano ainda está sendo negociada nesse momento. Então vamos ver como é que vai ser o resultado para o Hamas em si, né? É muito importante notar que o Hamas e o povo palestino são coisas totalmente diferentes. Aliás, a gente tem visto isso agora, muitos grupos lá dentro da faixa de Gaza brigando contra o Hamas, né? Bom, outros que ganharam, deixa eu tirar minha cabeça daqui para vocês verem. Aqui, ó, outros que ganharam na visão do Ryan Macbeth e que eu concordo com ele. O Egito e o Catar, que foram os países que desde o início se colocaram como mediadores, apoiaram o plano do Trump e falaram, não, vamos negociar, vamos fazer esse negócio aqui. E de fato conseguiram fechar um acordo. Então, além do Trump, o Trump foi o grande ganhador. O Trump foi o grande ganhador desse negócio. Mas o Catar e o Egito também saíram bem. Saíram como aqueles que conseguiram efetivamente acabar com o que eles estavam chamando de genocídio palestino. Acabou. Israel está saindo já da faixa de Gaza. Né? Bom, e esses foram os grandes ganhadores dessa história. Quem foram os grandes perdedores? Antes de mais nada, o Irã. O Irã perdeu muito. O Irã se ferrou nessa aí. Perdeu a Síria, os grupos, os proxies que eles tinham estão destruídos. O próprio Irã sofreu pra caramba. O sistema de mísseis balísticos de enriquecimento de urânio foram destruídos durante a Operação Leão e Ascensão, que a gente acompanhou aqui também. O Irã em si perdeu muito nessa guerra, muito mesmo. Não foi só o Irã. A Rússia perdeu muito. A Rússia estava apoiando a confusão. A Rússia, muita gente diz, apoiou esse ataque do Hezbollah do Hamas contra Israel, porque justamente queria criar uma distração. Estava vendo a Europa focada na Ucrânia e coisa e tal, estava se ferrando lá na guerra da Ucrânia, aliás, ainda está se ferrando na guerra da Ucrânia, queria criar um outro polo de atenção no mundo e aí incentivou essa guerra entre Israel e o Hamas ali, né? Incentivou o Hamas a fazer a guerra, porque foi o Hamas que começou essa história toda, para distribuir a atenção do mundo, né? E de certa forma foi nesse período mesmo que a Rússia começou a avançar um pouco mais lá na Ucrânia, né? Conseguir tomar algumas cidades. Até então estava só perdendo território. E não creio que foi por causa da guerra, evidentemente, mas que certamente a Rússia tinha investido nisso. Certamente tinha investido nisso. A Rússia é uma das grandes perdedoras com isso daí. Agora o mundo, e você pode ter certeza disso, o mundo agora vai focar em resolver o problema da Ucrânia com a Rússia. O Trump, agora que ele resolveu o problema de Israel com o Hamas, ele vai estar com a pilha dobrada para resolver o problema da Ucrânia com a Rússia. E talvez consiga, tá? Talvez consiga, não tenho dúvida não. Então, ou seja, o grande perdedor aqui foi a Rússia. Outros grandes perdedores. Os Houthis do Iêmen. Os Houthis do Iêmen tinham feito ataques contra Israel para proteger o povo palestino. Agora eles ficam numa situação que, peraí, né, o povo palestino fez paz, está em paz agora, não está sendo mais atacado. Qual a justificativa que os Houthis vão ter? Além disso, eles perderam o apoio do Irã, porque o Irã não consegue mais apoiar ninguém. Então os Houthis são grandes perdedores. Ele colocou aqui também os extremos de cada lado. Existia de fato os partidos mais radicais lá em Israel, que defendiam que Israel não devia aceitar nada, que devia continuar essa guerra até destruir totalmente a faixa de Gaza, encampar tudo. E eu confesso para vocês que eu acho que isso ia ser uma boa mesmo, tá? Mas eu entendo que paz é um compromisso sempre, vai ter que ser sempre um compromisso e coisa e tal. É lógico que a gente não está falando de exterminar o povo palestino, estamos falando de exterminar o Hamas, os terroristas que tem ali no povo palestino, mas de qualquer forma essa é a visão, né? Ou seja, esses pontos radicais, tanto do lado de Israel quanto do lado dos árabes, né, dos palestinos, eles perderam força porque acabou chegando no meio termo, e chegou no meio termo, solução negociada, os extremos perdem força, né? Mas teve um outro perdedor muito grande, que ele lembra muito bem aqui, que é a extrema esquerda mundial. A extrema esquerda mundial adora a causa dos palestinos, porque é uma causa que eles conseguem atrair ainda corações e mentes das pessoas. É uma causa burra, né? Qualquer um que veja a história sabe que quem está certo nesse negócio é Israel, não são os palestinos. Os palestinos, na verdade, são descendentes de jordanianos e egípcios que invadiram em determinado momento, lá em 48, que invadiram o território israelense. Mas a narrativa deles é que foi Israel que invadiu o território da Palestina e não sei o que lá, o que simplesmente não tem embasamento teórico nenhum, não tem embasamento prático nenhum, não tem embasamento histórico nenhum. Aquela região ali era da Inglaterra no final da Primeira Guerra Mundial e foi dada para os judeus. Então ninguém invadiu ninguém. Israel deu aquela terra para os judeus. Quem invadiu foram os árabes, né? Em 48 a Jordânia invadiu o que hoje se chama de Cisjordânia ali,
Judéia e Samária, e o Egito invadiu ali a faixa de Gaza pelo sul, né? E Israel acabou ganhando a guerra, mas ficou aquele negócio ali, aquela invasão no meio do caminho, o pessoal se dizendo palestino e coisa e tal, e inventaram essa lorota toda desde então. É uma causa totalmente errada, mas é uma causa que, por ser o pequeno lutando contra o grande, e por também ter, né, o antissemitismo como motor disso daí, infelizmente, é uma causa que consegue angariar muito apoio entre a população, entre a juventude. Você pode ver, a esquerda, as ideias da esquerda não atraem mais ninguém. Ninguém vem em protesto da esquerda por conta de marxismo e coisa e tal. Mas nesse caso, da causa palestina, eles conseguem juntar um monte de gente para protestar. Ou seja, é uma causa que era muito boa para a esquerda para criar esse engajamento, né? E agora isso acabou. Por quê? Porque, bom, agora está em paz, vai ter protesto por quê? Aliás, é uma coisa muito estranha, porque você pode ver que a esquerda não comemorou de maneira alguma esse acordo. Embora estivessem reclamando, não, porque tem o genocídio do povo palestino e não sei o que lá, mas você não viu ninguém da esquerda comemorando o fim do tal genocídio do povo palestino. Os palestinos comemoraram, tá? Os palestinos não estão satisfeitos com essa guerra, não. Não gostam do Hamas também, então comemoraram a saída aí, essa solução, né? Então, a extrema esquerda no mundo todo, a galera lacradora, é um dos grandes perdedores dessa história. E nessa galera lacradora está justamente a nossa amiga Mônica Waldvogel, língua aberta, língua solta, né? A Mônica, língua solta Waldvogel, realmente se entregou nessa história aqui. Mas ela só está representando, só está mostrando o desespero da esquerda, né? De novo, aqui no Brasil, a imprensa está tentando fazer o Donald Trump um cara mauzão. Não, porque o Trump é injusto, ruim, mal, não sei o que lá. E agora o Trump conseguiu resolver o maior problema geopolítico do mundo. E como é que o pessoal vai continuar com essa narrativa, né? Eles estão chateados mesmo, estão mandando todo mundo para o inferno. É muito engraçado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.